Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast do Professor das Obras, com a parceria com a Vedacity Pro, a empresa de impermeabilização para o mundo técnico que tanto precisa de técnicos, né? Eu estou aqui novamente, para quem já escutou o podcast com o Sérgio Bechara, que a gente gravou hoje. Tô contando que a gente gravou hoje. Era surpresa. Era surpresa? Porque você veio, ele falou assim, eu vou tirar minha blusa, que vai parecer que é outro dia. Sem tomar o banho. E aí nós fica com a jaquetona aqui, como se fosse outro dia. Olha a conversa do cara, bom, viu? Obrigado, viu? Agora todo mundo já sabe, viu? Você quer botar a blusa de novo? Não, vou passar frio mesmo. Passar frio igual a Edgar. Legal. Eu tô aqui para esse podcast sobre cases de obra. Vamos falar sobre cases de obra, principalmente das obras de alto padrão. Vocês vão entender por quê. Então, quem tem interesse em saber como funciona o dia a dia de uma aplicadora, o projetista que está nos assistindo, que está projetando casas de alto padrão, presta atenção nesses cases que nós vamos falar aqui hoje, que é de suma importância para melhorar a qualidade do serviço que você faz. Bom, para isso eu trouxe aqui consultor técnico da Vedacity Pro, técnico em segurança do trabalho, Fernando o quê? Rodrigues, conhecido como Rodrigues. O pessoal confunde bastante o Fernando Venâncio comigo, não pela característica física, mas pelo nome. E aí muitas vezes eu reforço, é o Rodrigues, não é o Venâncio. Legal. O Venâncio, gente boníssima. Que gravou comigo sobre argamassa polimérica, impermeabilização de argamassa polimérica, muro de arrimo. Foi muro de arrimo que ele gravou. Que a gente ficou conhecido com o Veda Top sabor baunilha, né? Isso. Foi no dia que ele veio aí. Foi emblemática. Legal. E o Reginaldo Cachorrão, que é gestor comercial há 5 anos da Vedacity Pro, o chefe do Fernando. É isso aí. Pois é, mais uma vez estamos aqui, obrigado. É sempre uma honra estar aqui com vocês aqui nesse bate-papo. Hoje nós temos aqui realmente a presença de um parceiro nosso. E esse é o meu trabalho, gestor comercial da Vedacity, pronto para atender o mercado junto com uma equipe técnica no fornecimento de produtos e sistemas de impermeabilização. E se você está assistindo esse podcast e não assistiu o com o Sérgio Bechara, né, que foi sobre cases de obra também, você não sabe por que é cachorrão. Então vai lá no outro vídeo, assiste e você vai entender por que é Reginaldo Cachorrão. Vão se surpreender. The Big Dog. Mas eu vou explicar. De novo? Vamos lá, vai. Para quem não viu, eu vou explicar. Tá. Chamam de cachorrão por causa do meu sobrenome, que é São Bernardo. Por ser São Bernardo, identificaram como um cachorrão. Assim me chamam de cachorrão. Reginaldo São Bernardo. E Beethoven, não tem Beethoven? Bonito Beethoven, hein? Chique, né? Ô Beethovinho. Beethoven. Aí também não. Beethoven, eu prefiro o cachorrão, vai. E sabe que quando me falaram pela primeira vez isso aí, eu achei que você gostava de um baile funk, cara. Baile funk? Acho que quando eu era mais jovem eu gostava, viu? Meio cachorrão, um negócio meio bonde do jovem, Tigrão, meio anos 2000, quando eu era mais né? jovem, acho que eu bagunçava um pouquinho, né? O Furacão 2000, né? Legal. E o nosso convidado de honra hoje aqui, ele é arquiteto e proprietário da Sim, aplicadora e consultoria especializada em casas e piscina de alto padrão, Amadeu. Obrigado, Amadeu. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Tamo aí. Sim, nós estamos aqui. Todas as perguntas que eu fazer para ele vai responder sim. Legal. Mas por que o nome Sim? Sistema de impermeabilização de imóveis. Imóveis? Porque às vezes o pessoal liga e fala assim, faz impermeabilização de carpete. Então, para evitar isso, a gente colocou de imóveis. Tá. Pra ficar claro. E também para dar o positivismo, né? Sim. Tá disposto a fazer? Sim. É possível resolver o problema? Sim. E já virou slogan. Sim, nós estamos aqui. Fez o pagamento, você pergunta pro cliente? Sim. Do negócio ele fala, não fiz. Raramente, né? Legal demais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cases de obra, mas antes disso, eu queria que você contasse um pouquinho da trajetória da Sim aí, até os dias de hoje, e por que você se especializou em casas e piscinas de alto padrão? Beleza, então acho importante a gente falar da minha trajetória profissional. Eu trabalhei muito tempo numa empresa, fui líder do segmento, não sei se pode citar a empresa, mas enfim. Eu trabalhei muito tempo nessa empresa, depois essa empresa tinha uma particularidade que ela atendia altíssimo padrão e obra de grande volume. E eu me identifiquei muito com o alto padrão.
Perfeito. Depois de um determinado tempo, eu fui para a indústria química. Aí eu fiquei na indústria química, mas sempre focado no alto padrão. Aí eu fiz usina hidrelétrica, fiz Belo Monte, Santo Antônio geral, mas tinha essa necessidade e esse conhecimento. O produto é um produto específico, né? Ela é poliuretano. Ela não, é poliuretano. Eu continuo sendo consultor dessa empresa até hoje. E espero que continue por muito tempo. Que é um produto maravilhoso. Mas sempre tive muita experiência e conhecimento em manta, argamassa polimérica e sistemas convencionais. E aí, em 2011, eu tive a necessidade e a vontade de poder montar uma empresa, porque eu tinha eu achava, e creio que tenha, né, muito conhecimento, e achava que estava muito restrito somente em um produto. E aí teve a oportunidade de montar a empresa e poder atender o alto padrão que eu já vinha atendendo paralelamente. Uhum. E como diferencial do mercado também, porque você monta uma empresa nova, você já tem uns gigantes, aí tem empresa de 30, 40 anos no mercado. Então você fazer alguma coisa diferente. Então, a gente teve a oportunidade de pegar sistemas diferentes de outro segmento. Um exemplo, manta de PVC. Eu peguei alguns conceitos da manta de PVC e trouxe para o sistema convencional. Exemplo, banheiro. O banheiro que assim faz, o divisor de água é uma cantoneira metálica. É uma coisa simples, mas muito funcional, porque a cantoneira já vem pré-fabricada. Você não precisa fazer aquele morrote para dividir a área seca da área molhada. Como é que é o nome? Cantoneira metálica. Não, é morrote? Aquela diferença de nível, né? Uhum. Como se fosse um tento. Nossa, ele falou duas palavras que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Morrote e tento. Tento é quando joga truco, né? Puxa tento aí. Puxa o tento. O tento é um termo mais usado no Rio de Janeiro, separando a área seca da área molhada. Você tem um tento ali com aquele divisor de águas, para a água ficar confinada no box. Uhum. Aquele divisor que é feito com argamassa na obra, a gente não faz com argamassa, a gente faz com cantoneira metálica. Caraca! Entendeu? Então, com isso, é impossível a água sair da área seca para a área molhada. Uhum. E a gente levou esse conceito também para as piscinas. O que acontece? Quando você começa a fazer a piscina, você sabe a profundidade que você quer, mas você não sabe a profundidade que você vai deixar. Você não sabe o limite da água. Porque a água, estranhamente, as pessoas pensam que a água vai fugir pelo revestimento. Ela vai fugir pela impermeabilização. Seja ela manta, argamassa polimérica, PU, que seja. Então, quando você coloca a cantoneira, você consegue delimitar a altura real da água. Entendeu? Isso te dá uma condição, não tem fuga de água da piscina. Imagina uma cobertura, 32º andar. Se a água fugir entre o revestimento final e a impermeabilização, você vai ter uma patologia na fachada. Então, esses conceitos simples que a gente trouxe de outro sistema e da indústria, a gente trouxe para a questão convencional. Outro diferencial nosso, qualquer obra nossa, quando você entrar numa obra nossa, vai identificar de primeiro o nivelamento da impermeabilização. A gente nivela com linha de bater. A minha imprimação ela é perfeita. Ela é perfeita. É 30 centímetros, é 30 centímetros, 31 centímetros, 31 centímetros, é 50, é 50. A nossa impermeabilização ela termina com fita crepe. Entendeu? Aí o pessoal, mas isso é besteira, porque vai entrar o revestimento. Enquanto não entra. Eu tenho certeza do consumo do material, porque se eu começo com 30, varia para 40, a gente fala que o cara imprima galopando, né? Ele começa numa altura e termina em outra. Se você imprimar torto, como você vai cortar a manta torta depois para imprimar? Então é preferir você usar o nível, alinhar essa imprimação, de contrapartida você vai cortar o rodapé, você já corta no tamanho, facilita a sua vida. Então são coisas simples, mas a impermeabilização, infelizmente, não adota. Uhum. Aí fica todo mundo depois reclamando que o mercado tá... Eu não reclamo do mercado, tô rindo à toa. Por quê? Porque a gente tem um diferencial e esse diferencial permite que a gente cobre um valor diferenciado e a gente consegue ser enxuto. Uhum. Eu não preciso ter vários colaboradores. Respeito quem tem. É mérito deles, porque eles têm outro segmento que realmente tem muita demanda. Mas eu tenho poucos clientes, mas meus clientes são fiéis. Então, esse é o grande diferencial nosso. Na verdade, essa questão de ter muitos ou poucos colaboradores é muito do que o cara quer, de fato. Sim, né? Precisa, né? Eu quero ser uma Vedacity ou eu quero ser uma empresa que atenda a Sorocaba somente. Não é? Quem eu quero ser nesse meio, né? Exato. Você tem cabelo para isso ainda, Reginaldo? Ah, não. Depois eu comecei a mexer com impermeabilização, foi sumindo. E continua ainda. E deu para entender, então, que a sua empresa, Amadeu,
com você aí na liderança, foca muito em detalhes de qualidade, né, que fazem diferença. Você até falou ali de alguns detalhes de cantoneira, a questão do nível da piscina, esse detalhe aí da fita crepe, e para mim é um pouco grego isso, né, de entender, vocês têm um olhar mais técnico, vocês conseguem entender. Então me permita voltar um pouquinho, só porque eu fiquei curioso da questão da cantoneira do banheiro, né? Essa cantoneira do banheiro, você falou em manta no banheiro? Não, independente do sistema, é possível fazer com manta. Tem situações, tem construtora que ela prefere a manta, entendeu? Nada impede. Se você tiver cota para fazer, tiver um espaço que permita uma ventilação para você usar a manta, é perfeito. Mas independente do sistema, você consegue tecnicamente... O que acontece hoje? O banheiro vazar é incompetência. Mas a questão não é vazar, é a água não ficar onde ela deveria ficar. Digamos que você tem um banheiro, você tem banheiro hoje, eu acho que o banheiro hoje, pela quantidade de equipamento que ele tem, ele é tão caro quanto a cozinha. É o segundo ambiente mais importante na casa. Você tem a cozinha que tem os equipamentos que são caros, mas o banheiro, revestimento, banheira, o tipo de chuveiro, encarece muito o banheiro. Eu acho que se for considerar o que uma construtora entrega, o ambiente mais caro de uma obra é o banheiro. É o banheiro. E no altíssimo padrão não é diferente. E outra coisa, você consegue interditar o banheiro porque, teoricamente, o dono não precisa ir na cozinha, mas ele precisa ir no banheiro. E por mais que você tenha uma casa de altíssimo padrão que tem muito banheiro, você não tem banheiro a ponto de poder interditar 2, 3. Então você não pode errar. O custo com o revestimento é muito alto. E a particularidade, você pega a construtora, o alto padrão, o box, ele é do piso ao teto. Então, se der alguma patologia, você vai ter que quebrar piso e vai ter que quebrar o teto para você poder tirar o box. Entendeu? Hoje em dia, revestimento é tudo junta seca. Você quebrou uma peça, você quebrou todas. Então você não pode errar. Você tem banheiro com piso aquecido. Você tem vaso sanitário com som. Então é uma coisa complexa. Você tem que ter a responsabilidade e o conhecimento para saber onde você está pisando. Entendeu? Então você faz a casa do Reginaldo também? Eu achei que era só os apartamentos que o Sérgio estava fazendo, mas você faz então? Não, aqui não, pô. Negocia depois. Caraca, que legal, meu. E outra coisa, o que acontece? No alto padrão, você sai do banheiro e você entra no closet. E geralmente o closet, a maioria das vezes, é madeira. Qualquer fuga desse banheiro pro closet, você já comprometeu o assoalho, que é colado geralmente com cola PU. Então essa cantoneira, ela vai delimitar para não ter... A fuga de água é zero. Entendeu? Entendi. E essa cantoneira você coloca ela lá, sei lá, com um PU, alguma coisa assim... Componde. Ah, você coloca ela e daí você começa o trabalho da impermeabilização. Exatamente. Ela é nivelada pela obra. Faz uma projeção com talisca aonde termina o banheiro. Aonde vai entrar o baguete, o tento, a soleira. Ela fica faceando, ela pode ficar aparente, se quiser. Ela pode ficar oculta, depende da arquitetura. Mas a altura dela tem que ser perfeita. A obra te dá nosso cliente nos dá essa condição. Se ele tiver com alguma dificuldade, a gente pega pela referência do banheiro e a gente coloca a cantoneira no lugar certo. Perfeito. É feita a impermeabilização, essa própria cantoneira, ela vai ser o limitador do teste de tanqueidade. Então você consegue saber se o banheiro, se o box tá ok, você solta o teste do box. O restante do banheiro continua. Então você consegue saber se a água do banheiro tá indo pro box, que não pode ir, e a água do banheiro não está indo para o corredor ou para o closet. Então, a cantoneira te dá essa certeza. Legal. Parece complexo, mas o resultado final é ótimo. Ah, dá mais trabalho? Dá. Por isso que chama trabalho, né? Trabalho dá trabalho. Verdade. Na verdade, tudo que é alto padrão, que tem um risco maior, esse trabalho a mais aí, ele faz parte do processo. Né? São os pequenos detalhes, né? Que eu acho que é o correto se fazer, né? É o trabalho certo. Acho que a engenharia dentro da impermeabilização, acho que exige isso, né? Sim. E quando se fala de altíssimo padrão, que nós temos que ter esses cuidados com esses detalhes, eu acho que isso é importante, né? Como você falou, né? Talvez não seja complexo, mas pelo porte da obra, exige esses cuidados e esses detalhes, né? Então é bacana saber que assim realmente tem essa expertise, né? Muito bom. E se a gente parar para pensar nesse detalhe, né?
Pô, quanto encarece a mais isso, né? Às vezes é coisa mínima, né? Exato. É O valor é irrisório. muito irrisório, pelo, vamos dizer assim, pelo transtorno que possa vir a causar depois, né? Por causa de um pequeno detalhe. Ou até o retrabalho na hora do teste também. Você faz uma barreira e a barreira tomba, a barreira é encostada com o bloco, fica aquela coisa feia, você não tem certeza se realmente o teste está com a lâmina d'água de 5 centímetros. Com a cantoneira você sabe que está exato, você sabe que a água não tá fugindo do banheiro, a água está no lugar certo, entendeu? A arquitetura mudou, a construção mudou, mas infelizmente as empresas de aplicação, as aplicadoras, elas não evoluíram, entendeu? Isso é uma crítica ao segmento, mas uma crítica positiva, eu acho que a gente tem que aperfeiçoar, porque a arquitetura mudou. Eu sou arquiteto, quem projetava nos anos 80 está pedalando para poder projetar hoje, porque hoje em dia a tecnologia é outra, o gosto é outro. As pessoas começaram a ganhar mais dinheiro, começaram a viajar e começaram a trazer novas tecnologias, novo conceito. O que o sistema construtivo dos anos 80, 90 não cabe mais hoje. Hoje tem madeira laminada colada, hoje você tem acessibilidade, não tem mais aquela diferença de nível de 5 centímetros. A norma está lá falando que tem, mas na prática o cliente não quer aquilo. Entendeu? O terraço, você tem solução da água do terraço não invadir para a sua sala, para o seu living, sem ter aquele obstáculo. A gente tem recurso para isso. O homem foi para a lua, pô. O homem foi pra lua. Quer colocar uma cantoneira, né, Reginaldo? Pô, Não é nada. Não. Simples detalhe, né? Entendeu? Legal. Ô, Amadeu, ainda sobre obras de alto padrão. Então, eu imagino pelo nível das obras que você faz e a sua especialidade em piscinas, imagino que você deva ter feito coisas grandes já, né? Não grandes em tamanho, mas grandes em responsabilidade e tal. Mesmo com a Sim, ou até construtoras anteriores que você trabalhou, aplicadoras anteriores, em alto padrão, qual foi a maior obra que você já fez? Estamos fazendo agora. É uma piscina em Itacaré. Essa piscina tem 600 ml d'água. Ela tem uma particularidade, tem 2 juntas de dilatação. Essa piscina está uma semana indo várias viagens de caminhão-pipa para poder encher a piscina, e até agora só tem 240 mil litros d'água na piscina. Falta 360 mil litros, que a gente estima que mais 10 dias para poder completar encher carga total. Isso é o teste de estanqueidade dela. Isso. Teste de estanqueidade da piscina. E uma piscina dessa faz teste de carga ou não? Nós não foi possível fazer teste de carga porque a construção foi em 2 etapas. A parte da junta foi feita depois, porque embaixo dessa piscina tem outra piscina. Porra! Embaixo tem outra piscina? Caramba, piscina A piscina faz um S, e aonde na parte menor do S tem uma piscina que é um olho. Então, para poder fazer a piscina de baixo, esperou, fez até a junta e depois deu sequência. Legal. Você sabe a área dessa piscina ou não? Eu não sei. Tá, mas vamos fazer uma conta. Qual que é a altura da piscina aí? Média? 1,40 m. 1,40 m. Então, deixa eu fazer uma conta aqui. A piscina tem em torno de 430 metros quadrados de piscina. Por aí. Poxa vida, meu. A gente até brinca, né? Que a gente tá enriquecendo o cara do GLP. O fornecedor de GLP e o caminhão-pipa tá milionário. Muito gás e água. Né? É elevada essa piscina? ou não? Elevada. Cara, tá enriquecendo a manta também, né? Também. O segmento, de maneira geral, né? Fica todo mundo feliz. O Reginaldo abre um sorrisão aí, né? Tem que sorrir, né? Reginaldo, se não for a manta Vedacity também. Ai dele. Melhor eu não falar desse assunto. Bom, legal. Caramba, que piscina, hein, meu? Isso aqui é muito maior do que uma piscina olímpica, acho, né? Eu acho que é Muito maior. Assusta, né? Caraca, 430 metros quadrados, o tamanho da casa do editor, cara. Ah, que legal. Nossa, e tem no seu Instagram pra ver essa piscina lá? Tem. Tem a cantoneira também? Tem tudo. Cara, ó, pra quem tá escutando, então vai lá olhar. Oportunidade de ver. Qual que é o Instagram da Sim? Sim, improvisação. Sim com 2 Is, né? Isso. Então, pra quem tá escutando, assistindo aí, ó, vai lá no Instagram da Sim pra ver esse detalhe da cantoneira que ele falou. Tem esse detalhe tem essa piscina, né? Fotos da piscina. Tem a foto da piscina, tem uma perspectiva da piscina pronta. Caraca. O proprietário dessa casa aqui também é um amigo do Reginaldo, pelo jeito, né? Final de semana eu vou pra lá. Bom demais. Então, uma piscina... Como que é o título da thumbnail desse aí?
Poxa, agora você me pegou. Eu vou pensar numa. Vai pensando Vou aí. pensar numa. Vai pensando aí. Ajuda o editor depois lá. Bom, essa é a maior piscina que você já fez, Sim, né? O sistema manta asfáltica. sim. Manta asfáltica. Tem algum detalhe especial nessa piscina que você tem que tomar cuidado por ter esse volume de A água? junta de dilatação. Junta A dilatação. junta de dilatação. A junta. Junta o quê? Ela é vertical, horizontal? A vertical e horizontal. Ah, tem as duas. Tem as duas. Tem as duas. Tá. Como que é que vocês fazem essa junta de dilatação? A junta foi junta de neoprene, né? Uhum. A nossa parceira Inontec forneceu a junta de neoprene. E o sistema é manta sanfonada com lã de rocha no meio para estabilizar, para dar uma estabilizada na estrutura. Entendeu? Para dar um conforto térmico na região da junta, melhor dizendo. Caraca. E a gente tem muito cuidado para não ficar muito sanfonado, para não comprometer o revestimento e não ficar muito alto também, para não ter que aumentar muito a espessura do reboco, para não perder a profundidade. Essa junta tá aqui à altura, mais ou menos. Essa junta, ela corta a piscina no sentido transversal. Então, mas na horizontal ela tem também, no sentido Também. longitudinal? Não, só as duas no sentido transversal. Ah, no sentido transversal. Ah. São duas juntas. Duas juntas. Caraca, deve ser bem comprida, então. E complexa, né? Preocupa. E na região do neoprene aí, como é que é a impermeabilização dessa região, na junta? A manta, ela fica flutuando, né, na região. Ah, tá. Se eu calculei, você imaginou que vai trabalhar 2,5 cm, a gente coloca 5. Entendi. Então a gente simula várias situações. A gente já tinha feito vários prédios com junta para depois Claro. levar para piscina, né? Uhum. Então, não é muito usual junta em piscina. É, isso que eu ia Então, falar. Não é muito usual, diferente, entendeu? É uma condição do projeto, uma condição do terreno em virtude do tamanho do empreendimento. Uhum. Mas sempre que der para evitar, evita. Mas quando não dá, vamos fazer e... Mas a manta passa reto, então, na junta. Ela esconde a junta. Esconde a junta. Esconde a junta. Esconde a junta. E aí no revestimento, então, não faz a junta. Vai ter a junta No mesmo lugar. no mesmo lugar. Entendi. Além dessa junta, no revestimento, vai ter várias outras juntas. Sim, Entendeu? sim. Ainda mais, a gente tá no Itacaré, um calor escaldante, né? Então, em algum momento a piscina vai ter algum tratamento, vai ficar com menos volume de água, então essa preocupação existe. Uhum. O neoprene, ele é impermeável? Alguém sabe dizer ou não? É? Ah. O neoprene é impermeável. Aí a empresa aplicadora, ela faz um lábio, ela faz um grauteamento. Uhum. Até ali mas quando termina isso, a junta em si, ela é estanque. Mas o problema é você não pode deixar chegar até a junta. Ah, tá. Aí as pessoas perguntam assim, por que então colocar a junta se a junta não vai dar estanqueidade? Eu entendo que a junta, eu não sou especialista em junta, mas o que a gente percebe? A junta, ela trabalha como se fosse um aparelho ortodôntico. Ela vai fazer a estrutura trabalhar mais perfeitamente. E te dá aquela condição de segurança, porque aquele encontro da descontinuidade do concreto, onde termina uma coisa e começa a outra, não é um concreto qualquer aleatório. É feito todo um processo de grauteamento, ele tem uma resistência maior. Curioso, hein? Posta isso lá também pra gente olhar no seu Instagram, Sim. da junta. Sim. Não, mas de falar de piscina, a gente tem que fazer um outro, porque piscina, modéstia à parte, são privilegiados. Eu acho, não, certeza, não tem ninguém no Brasil que tenha feito mais piscina que eu. E não é uma pretensão, é uma realidade por causa dos parceiros. Uhum. Eu tenho uma empresa, acho que devo falar, né? Que é a Comarx, que é atuante e forte no mercado, que é uma empresa que faz a instalação. E no finalzinho dos anos 90, o que acontecia muito nas nossas obras? Quando ia fazer um arremate impermeável no tubo, a empresa de impermeabilização acabava danificando o tubo. E eu, muito próximo do Luiz Henrique, que é o diretor da Comarx, falei, vamos desenvolver um sistema para a gente não ter esse tipo de problema. Uhum. E a gente começou a estudar uma maneira de fazer essa interface da manta no PVC. E aí, quando eu montei a empresa, ele começou a direcionar. Então, ele entra nas piscinas e me direciona. E esse expertise que a gente adquiriu e vem adquirindo, porque tem que renovar todo dia, eu assisto o Lucas Lagum todo dia, até minha tua mala, que ele faz 5 por ano, eu faço 1 por semana. Então, ele vai ter que pedalar para chegar no nosso nível. Rapaz! Tá se soltando já, hein? É isso aí, cara. Lógico, Mas ele a gente tem que ter constrói, orgulho né? A gente mesmo. constrói também. Tem algumas situações que o cliente quer fechar o problema numa empresa só. Então, a gente constrói também. Mas, geralmente, o foco é fazer e dar consultoria no reboco e no revestimento também. Porque não adianta nada você fazer a impermeabilização e você ter problema de esplacamento de revestimento. Que é uma situação bastante recorrente. Uhum. Entendeu? Por quê?
tem muito palpiteiro. Entendeu? O que a gente costuma falar? Eu vi alguns podcasts, eu vejo o pessoal, às vezes, pisando em ovos, não fala mal do construtor, mas também o construtor ele tem uma parcela de culpa. Porque ele coloca alguém para intermediar ali que não tem o conhecimento. Uhum. Se eu faço uma piscina por semana, o mestre, ele tem que ter ele sabe o que está falando, ele faz isso todo dia. Então eu sei onde funcionou, onde não funcionou. E outra coisa, eu não sou mais barato, mas não sou mais caro. Quantas empresas não tem na Bahia? Por que o cara me levou para a Bahia? Eu não estou desmerecendo que na Bahia não tem, que no Nordeste não tem. Com certeza tem empresa tão qualificada ou mais que a minha. Mas a confiança que a gente passa para o cliente, isso não tem preço, né? Uhum. Falando em obras de alto padrão, acho que é bem importante você falar, Amadeu, eu como construtor, eu me preocupo bastante com isso. Por exemplo, inclusive conheci o Amadeu semana passada, sem querer, por uma indicação de uma projetista, precisando fazer uma impermeabilização de cobertura, né? E aí, assim, eu sempre me preocupo em como eu devo apresentar a minha obra para você, por exemplo. Já aconteceu casos de eu executar obras que o profissional da impermeabilização, uma empresa A, foi lá, avaliou, ok, vamos executar o trabalho, o orçamento é esse, a prova e a gente está aqui. A empresa B chegou e fez inúmeros apontamentos. Aí chega a empresa C, não, só arruma isso aqui. Ou seja, o critério de avaliação das empresas antes de iniciar o trabalho, eu vejo que são muito diferentes por aí, né? Você, como um cara mais técnico, especialista, o que para você é uma obra boa para você chegar e aplicar sua impermeabilização? Eu acho também o momento da contratação. A gente ter a oportunidade de chegar e te falar qual é o traço, primeiro passo, entendeu? Eu vou aderir qualquer sistema em cima do substrato. Esse substrato tem que estar no traço perfeito. E tem que estar coeso, firme, com a resistência. A definição do material. É areia, mas a areia tem que ser média. Fora de São Paulo, às vezes você não consegue areia média. Então você precisa comprar uma areia grossa, misturar com uma fina para poder chegar naquela textura que você quer, que é o CSP. Entendeu? Aquela textura, a carmuçada. Para qualquer sistema ter uma aderência. E quando o material é uma pintura, uma membrana moldada em loco, o que acontece? Se ficar muito poroso, o material não fica onde realmente tem que ficar. Ele acaba penetrando pelos poros e você não tem aquela cobertura ideal. Mas, sendo objetivo na resposta, é o quê? A regularização, traço 1:3. Por que traço 1:3, não traço 1:4? Porque se você falar traço 1:4, qual que é a unidade de medida do cara? É o balde. É o balde e a lata. Poucas construtoras faz um padrão, faz um caixote para poder ter um gabarito. Aquele gabarito ser a unidade de medida. Se eu falo 1:4, daqui a pouco tá 1:6. Se eu falo 1:6, daqui a pouco fala assim, o meu carrinho dá 4 latas. E começa a variar muito. E a gente acredita no que o cliente está falando, mas a gente chega lá e aplica o material e faz um ensaio de arrancamento na hora para ver se realmente aderiu ou não. Na hora não, no dia seguinte, né? E aí fala, a sua regularização não tá legal. Mas pela experiência, só olhando, pela coloração, você já consegue identificar que o traço não tá legal. Tá, e é importante o pessoal entender, né, que esse traço 1:3 que ele está falando é um traço em volume. Ou seja, um volume de cimento para 3 volumes de areia. Né? Que isso é um traço relativamente forte. Né? Para pedreiros vai haver uma estranheza. Né? Talvez para contrapiso, até alguns falam, ok, mas para reboco, o pessoal, emboço, né? O pessoal pode estranhar. Pode estranhar, porque é um traço muito forte. Exatamente. Né? E eu gravei um podcast aqui uma vez com a Maressa e eles falaram realmente desse traço e eu me espantei. Eu me espantei porque eu já vinha trabalhando com construtoras prediais, onde você fazia, por exemplo, um reboco de uma piscina com argamassa pronta. E a argamassa pronta Cozinada, não chega né? nesse traço nunca. E a argamassa pronta tem cal. Exato, exato. Então, assim, para essas áreas, realmente precisa de um traço feito na obra, geralmente, né, seguindo essa recomendação de 1:3 aí. Vai gastar um pouquinho de cimento, mas vai ter uma garantia melhor da impermeabilização. Você faz uma vez só, né? Não precisa ter retrabalho e você dorme em paz. Exato. Mas tem que tomar bastante cuidado com essa argamassa também, porque eu estou fazendo uma obra que a gente utilizou esse traço. E o cuidado que eu falei para o pessoal era na retração, né? Já que tem muito cimento, libera muito finos, calor, né? de hidratação. Excesso de finos, exato. Então, assim, dia seguinte tem que molhar. Tem que molhar, porque senão
Pedreiro que fala isso, né? Massa forte trinca tudo, né? É porque tem que ter esse cuidado na retração. Então fica a dica aí de molhar quando o traço é mais forte. E outra coisa também, né? Quando a gente fala em volume, a gente tá falando em volume. A gente não tá falando de embalagem de areia. Porque o pessoal convencionou que um saco de areia é uma lata de cimento, uma lata de areia, e não é. Nas consultorias, chegou lá, o cara coloca 10 sacos de areia e um saco de cimento. Ele não tem a betoneira, e aí você vê que a regularização não fica legal. E aí tem aquele barrismo, né? O cara veio de São Paulo, tá metendo mala, não sei o quê, entendeu? Tá criticando, só você... Não é questão de criticar, a gente sabe onde deu errado e por que deu errado. Então a gente tenta alertar nessa questão. Quando eu ensinava os alunos do Senai, a gente chegava sempre num consenso de que um saco de cimento tem, em média, 2 latas e um pouquinho, né? De cimento, né? Um saco de cimento. Então, quando você fala em um saco de cimento, num traço 1:3, você tem que fazer a conta de um saco de cimento para em torno de 6, 7 latas de areia, né? Essa é uma faixa. Quando você pega vários projetistas, né? Em algum momento, eles falavam que o traço era 1:4. Até funciona para manta, mas para argamassa polimérica, para poliuretano, você já sente que está muito poroso e que o material, você acaba perdendo aquela cobertura e o material está adentrando na regularização. Ou você fica constantemente varrendo para tentar e está sempre soltando areia. Entendi. Isso compromete o resultado final. Entendi. É claro que quando você chega numa obra, pelo olho, você não tem como saber se aquele traço foi 1:3 ou 1:4. Você vai mesmo pela característica do tato, se ele não está soltando e tal. Passa o prego na regularização também. Se ele entrou muito, faz um risco forte. Se ele entrou muito, você sabe que não está no traço legal. Legal. São boas dicas aí, né? Que a gente vai coletando, né? Sem dúvida, cara. Eu acho que é legal isso daí, né? Você vê que a especialidade está aí, né? Onde eu vou fazer a impermeabilização, eu tenho que avaliar as condições, né? Se realmente apresenta condições perfeitas para eu entrar com a impermeabilização, né? Porque talvez um ponto desse, futuramente, ali possa vir a dar um problema em função da base, que realmente não estava apta para estar aceitando os materiais que vão ser aplicados, né? Muito bom, isso é bom. E o cuidado de maneira geral, né? Para regularização. Tudo que é cimentício precisa de cura. Então, fez a regularização, cura. Mas o material quer substrato seco, ele quer seco, mas a cura tem que acontecer. Você molhar, a proteção mecânica, você hidratar, a regularização faz parte do processo. Entendeu? Mas o cronograma. Calma. Quem fez o cronograma talvez não entenda de obra, mas a gente precisa mudar esse conceito. Tem algumas verdades que precisam ser ditas. Por mais inconveniente que seja, precisa falar sobre isso. Entendeu? Não só são verdades, mas é o que é certo, né? É a técnica. É que a gente, na construção civil, tem o hábito de atropelar muitas coisas, né? A gente ultrapassa muitas coisas. Claro que o bom profissional, aquele cara que já tem um histórico, tem uma rodagem, ele sabe onde que vai dar problema e onde não vai dar, né? Faz parte da profissão. Mas, eu acho que faz parte também você entender qual que é o caminho certo, né? Sim. Por onde você tem que ir. Lê a embalagem, né? Pega um produto aí, quanta coisa tá escrita na embalagem. Instruções, Vamos né? fazer Vamos ver se ele sabe da embalagem, o Reginaldo? Vamos ver se vocês sabem? Vamos lá. Vamos fazer um teste? Bora. Decorado. Não vou nada, rapaz. Mas isso é importante, é como você falou, né? Muitas vezes, como o Amadeu citou, né? Por exemplo, a cura não é em 24 horas. Rebocou, fez um contrapiso hoje, agora à tarde, amanhã de manhã já pode aplicar o primer. Não. E por muitas vezes tem muitas exigências que falam, não, temos que fazer. E nós como profissionais gabaritados e conhecedores, falamos, não dá, não tem condições. Ainda está aí finalizou a pega, iniciou-se realmente aí a cura, eu preciso pelo menos de uns 72 a 48 horas, no mínimo, para começar a pensar em iniciar o processo de impermeabilização, porque é um risco muito grande. Ali tem a hidratação, ali tem a retenção, tem perda de água, tem todo um processo. E eu realmente lacrar aquilo, você pode ter certeza, futuramente vai dar patologia, né? E aí quais são as causas? Será que foi o produto que não foi aplicado correto? Será que não foi a informação que não veio correta? E aí onde eu sempre falo e repito, os especialistas realmente têm que estar nessa hora e tem que apontar, como a Amadeu falou, né? Acho que o mercado em si tem que ter essa consciência. Não está em condições, nós não podemos fazer. O profissional não pode aceitar, não dá para fazer. É difícil de avaliar, né, Reginaldo, às vezes a patologia, porque você pega, por exemplo, patologia que acontece em revestimento de piso e azulejo que solta, depois de muitos anos, e a causa foi lá atrás, num rejuntamento precoce,
né? E tantas outras coisas que o pessoal pode errar lá no momento da execução. E as pessoas acham que um problema foi ali, recente. Sim, Passou um caminhão na rua, tremeu tudo, por isso que soltou. E não Ou o prédio do vizinho que veio agora, Não. né? Então a construção civil tem disso, né? Tem. Não tomei um negócio e passei mal à noite, né? Não. É, A origem vem lá atrás. É, já exato. Tem, Sem é mais ou dúvida. menos isso. Até gostaria de fazer uma pergunta para o Amadeu, se essa condição de você fazer uma obra para um prédio, né, e por uma obra de alto padrão em casa, se o cronograma é mais flexível, casa de alto padrão, do que um prédio. Isso é diferente mesmo? É diferente. diferente. Na casa você tem uma condição mais bacana. Porque o cliente ele está naquele processo de escolha de materiais, isso dá uma tranquilidade para você poder trabalhar. E o contratante, ele sabe o custo do retrabalho. Entendeu? Uhum, Porque você não faz casa alto padrão toda hora. sim. Entendeu? E aquele cliente, ele tem poder financeiramente e tem 10, 15 advogados para poder quebrar sua empresa. Então, todo mundo tá pisando em ovos porque todo mundo sabe que não pode errar. Entendeu? Verdade. E outra coisa, quando a gente fala em alto padrão, ou é casa de campo ou casa de praia. O cara, quando vai lá, ele não quer patologia. Verdade. Ele não quer aborrecimento. Piscina. Eu tenho um projeto com um paisagista, a piscina é a menina dos olhos. Todo mundo quer ir lá, o paisagista entendeu que a piscina valoriza o trabalho dele. E a casa de campo, sem piscina, hoje, se você, eu não sei os números, mas um exemplo. Eu falo sempre o seguinte, a Ferrari, você vai lá, no Jardim Europa você compra, na piscina você não compra. No padrão que é feito, não, tem piscina de 1 milhão. A escavação da piscina é 120 mil. Estrutura 300. Facilmente a piscina bate 1 milhão. Facilmente. Piscina com visor de vidro. Hoje em dia o rooftop. Todos os prédios, pelo menos mais modernos, a piscina é em cima. Uhum. Qual a sua responsabilidade? Entendeu? Se vazar. Não, eu não fiz pela CIM, mas eu fiz, dentro da pergunta que você tinha feito anteriormente, uma outra piscina também que eu tenho orgulho de ter feito, a do Nick, Hotel Nick. Uma piscina revolucionária. Eu não sei qual que é o ranking do Hotel Nick, mas eu acho que antes era o 10 mais estava entre os 10 mais importantes do Brasil, do mundo. Talvez agora esteja entre os 10. Catar, Dubai superou, mas enfim, está entre os 10 mais importantes do Brasil. Eu fiz aquela piscina pela outra empresa. Então a piscina deu muito orgulho, porque tem caixa de som. É uma piscina, o arquiteto é o Rui Otaki, chamou o João Armentano para trabalhou vários arquitetos para poder, Gilberto Eco, Armentano, enfim, para poder fazer outros projetos de interiores, estabeleceram que a piscina tinha que ser vermelha. Então é uma piscina muito complexa, é uma piscina requisitada. Quem vai no Hotel Nick quer tirar uma foto nessa piscina, porque virou referência. Entendeu? Legal. E isso colocou a gente em outro patamar. Eu fui para o Espírito Santo fazer a primeira piscina com borda infinita. Eu fui para Goiânia fazer a primeira piscina com visor de vidro. Então, quando a pessoa tem uma demanda, ela sabe quem procurar. Ou alguém que me conhece sabe para indicar chega até essa pessoa. Assim, hoje, a gente tem obra toda semana, todo dia tem obra importante, e eu não tenho vendedor. Eu não sei nem como que as pessoas chegam até mim. Por exemplo, a Maressa, que a gente fez vários trabalhos junto, me levou até você. Uhum. Isso é legal. Entendeu? É a pessoa que entende do riscado valorizar o nosso trabalho. Legal, isso é muito importante mesmo. Bom, falando de obras maiores, a gente já entendeu que essas piscinas são muito relevantes no seu portfólio. Sim. E obras complexas, aquelas que você fala, poxa, foi difícil, não foi uma obra fácil. Geralmente é obra no litoral, né? Por questão de chuva, né? A arquitetura é uma arquitetura... Eu faço obra em Angra. Parece que eu faço todo dia, faço obra em Angra. Fiz algumas obras assim. Modéstia. Ele Modéstia. Você soltou pro cara lá que você faz uma piscina por semana. Por semana. Em Angra não é nada. Amanhã os haters estão falando, prova, a gente prova. Tá vendo aí? Devagar ele vai soltando. E pela complexidade e pela chuva, né? Hoje nós temos um portfólio de piscina, a gente pede para cobrir a piscina. Independente do material, independente do local. Por quê? Eu estava falando agora há pouco com o Fernando. O que acontece? A construção civil é o único segmento onde a fábrica é o produto. Então, como você vai fabricar e vai vender o produto se você não sabe quando vai terminar? Você precisa cobrir o produto. Então, a gente pede para o cliente, solicita e tem aquela dificuldade. Mas não sei o quê. Não, a gente mostra
e prova por A mais B que é possível cobrir a piscina, ou uma laje de cobertura, uma rampa, enfim, para poder fazer com que a execução aconteça. Você sabe quando começa e quando termina. No exemplo da piscina. Concretou, fez o teste de carga. A cobertura vai ser válida para regularização, ela vai ser válida para impermeabilização, para o teste de tanqueidade, para a proteção mecânica, para o revestimento. E se essa piscina não estiver coberta? Janeiro até março chove quase todo dia. Como você vai fazer? Como que vai ter cronograma desse jeito? Imagina eu estou com a obra lá em Itacaré, se a piscina não tivesse coberta. É uma cobertura provisória, a gente tem várias situações. Às vezes a piscina, o formato dela é uma ameba. O cara fala assim, mas eu não consigo cobrir. Eu falo assim, eu vou procurar no portfólio, tem alguma cobertura para te dar uma referência. Estava fazendo uma piscina recentemente, acabou faz uns 3 meses, em São Francisco Xavier. E você está quase na altura na altitude de Campos do Jordão. E a piscina dele parecia a Band, né? O símbolo da Band. Ele falou assim, eu não consigo fazer uma cobertura. A gente contratou uma empresa de eventos, que já tem vários modelos de cobertura, só ampliou e deu condição da gente fazer a improvisação. Entendeu? E você tem outras situações que você tem um problema além do intemperismo, você tem a questão do clima, ou a temperatura. Tem vários produtos que ele compromete abaixo de 9 graus. Você não deve aplicar, determinados produtos não suportam essa temperatura. Então a gente também tem uma solução para isso. Colocar material em banho-maria, colocar um aquecedor do lado, a gente tem esse cuidado. Obra em Curitiba, Porto Alegre é desse jeito. Legal, então você faz obra para tudo que é lado. Tudo quanto é lado. Ô Amador, deixa eu fazer uma pergunta. Essa cobertura que você faz nas piscinas, você negocia com o cliente ou é vocês quem fazem? Existem as duas possibilidades. Um exemplo, construtora que já está habituado a trabalhar com a gente, ela já sabe dessa necessidade e ela fecha ela manda construir um modelo de cobertura e depois permite, por exemplo, 10 metros. Essa cobertura tem 10 metros de comprimento, mas ela pode virar 11 e virar 12. Ele paga só a diferença e a manutenção. Teve uma ventania, tal. Como ele paga a cobertura mais a manutenção, esse serviço é feito de hoje para amanhã. O cara vai lá e restaura essa cobertura, faz um reforço, enfim. Interessante. É a primeira vez que eu ouço realmente esse trabalho de cobertura, né? Poucos fazem isso, né? Mas é interessante. Uns 2 meses atrás, a gente precisava terminar uma passarela em Angra. A casa, ela tá no precipício e é interligada por uma rampa protendida, uma coisa muito complexa. E tava a dificuldade, a chuva não parava. Foi quando acabou tudo lá no Litoral Norte. E aí eu comentei com o cliente, falei assim, para terminar, precisa fazer uma cobertura. Ele falou, mas em piscina a gente faz, mas não sabia que é possível fazer. Eu falei assim, só aumentar. Você aumenta, a gente enriquece ela colocando lona. E a gente fez isso, conseguiu terminar a improvisação da passarela por causa desse recurso. Caraca, legal, né? Bom, né? Eu já vi uma piscina coberta, parece uma lona de circo em cima, assim. E realmente, fica muito melhor pro profissional que tá trabalhando. Tá todo mundo trabalhando. Todo mundo. Depois, eu acho que o pessoal... As cabeças pensantes deveriam colocar isso na norma, dessa necessidade. Ia facilitar muito. Você evitar um monte de patologia em problema de piscina. Esplacamento de revestimento, pedrijal que solta, isso. Por quê? Você acabou de colocar o revestimento. Vamos nem falar de impermeabilização, porque você fala assim, tá trazendo a facilidade pro segmento dele. Não, vamos falar de revestimento. Você colocou a argamassa colante de manhã. Choveu à noite. Aquela argamassa curou? Não vai comprometer, não vai causar um desplacamento? Entendeu? A piscina, o ralo de fundo não esgota a água. No dia seguinte você tem que ir lá, a gente fala que tirar a água na caneca. A gente vai lá, passa para a caneca, para o capacete, do capacete pro tambor para poder colocar a bomba e esgotar a piscina. Entendeu? Então é complicado. Piscina é um caso à parte. E tem uma das dores também das construtoras, né? Que é o cronograma de obra, né? Então você não compromete também o cronograma de obra, você consegue avançar de acordo. Em todos os vídeos meus, você vai ver nas minhas postagens, eu falo, se não tem cobertura, não tem cronograma. O pessoal parece arrogância. Não, é constatação, tem que falar, tem que sentir na ferida, tem que cutucar a ferida, porque senão as pessoas não pensam que não dá. Você fica enganando e o cliente passando a data para o cliente também que é fictícia, não tem como. E outra coisa, você percebe que nos últimos 10 anos choveu muito mais do que nos anos anteriores.
Por exemplo, você está com obra agora na Praia da Baleia, em Juqueí. Eu tive lá na quinta-feira, tirei umas fotos lindas, ontem tava tudo lá na lama. Entendeu? A chuva vai resolver? Vai impedir? A tragédia não, mas você conseguir trabalhar todo dia, sim. Tô com a obra na Fazenda Grama, são 13 piscinas. Eu não tenho cobertura para as 13, mas tenho cobertura para 2. Eu faço 2, vou deslocando a cobertura. Super tranquilo, entendeu? Serralheiro local, e a gente entrou com a lona. Então, é possível, é tranquilo, é só um pouquinho de boa vontade e entender da necessidade. Ô, Reginaldo, Sim. vamos trazer então aqui no próximo podcast um fabricante de lona. Né? Já encontrou aí uma oportunidade grande, né? Sim, hein? Vamos fazer negócio, Reginaldo. Mas Construir cobertura no formato das piscinas. Lonas amarelas e pretas. Vedacity Pro. E teve lona lá no churrasco lá, né? O Brunão lembra que a Vedacity foi lá? Não teve uma coberturinha lá? Eu vou levar essa pro meu trade. Teve, viu? Leva lá, fala assim, o negócio agora é começar a vender lona preta e amarela. Usa a minha manta que eu seguro a cobertura. Pô, ainda faz com um bicão assim, ó. A hora que os carros passar no condomínio, vai ver lá assim, ó, Vedacity Pro. Rapaz. O trade vai pegar essa, hein? Cobrimos qualquer negócio. Inclusive as piscinas. Inclusive as piscinas, hein? Boa. Ó, rapaz, gostou. Já meti um slogan aqui, hein? Legal. Madeu, pra você, uma obra rentável que te dá dinheiro, como que tem que ser essa obra? E me fala um caso aí que já aconteceu, que você falou, ó, essa foi boa. a obra da Teresa Bracher, lá de Itacaré. A primeira obra que a gente fez, já fizemos 3 obras. E os 3 clientes, eles não se conheciam, mas a gente usou uma obra para poder fazer mostrar que a gente era capaz, um acabou visitando a obra do outro, essa obra foi super rentável. A gente colocou um preço, porque a gente sabia da dificuldade, da distância, né? Tinha que fazer voo semanal, e você comprar passagem em cima da hora é super complicado, para poder fiscalizar a obra, é uma condição. E a gente sabia que, quando você chega no lugar, você vê muito verde, o sul da Bahia é muito verde, você fala, chove todo dia aqui, né? Uhum. E a gente tinha essa dificuldade, e ela foi rentável por quê? Porque a cliente, ela é muito generosa e não pediu desconto em momento algum, colocou um motorista à nossa disposição, deu todo o suporte, casa, e depois deu até um bônus pra gente, porque realmente ela entendeu o valor do serviço. Minha obra não vai ter isso aí não, viu? Acho que vai. Negócio. Já tô trazendo o cara, tomando um cafezinho, junto com a Vedacity Pro, né? Promovendo ele. Ele, o bicho aqui vendeu o peixe pra todo mundo. Permuta, né? E no final ainda eu vou ter que pagar ele. Motorista. Eu achei que ele que ia arrumar um motorista pra mim. Quando você modéstia à parte, ver a qualidade, você vai falar assim, caramba. Tem o seu valor, né? Tem o seu valor. Tem que ser. Legal. O Reginaldo e Fernando, aproveitando aí, eu acho que esse é um bom momento para vocês falarem como a Vedacity Pro está à disposição de aplicadores como o Amadeu, que correm pelo Brasil aí nessas obras de alto padrão. Porque tem pessoas que acham assim, eu só consigo fechar negócio com a Vedacity se for prédio, né? E como diz o Rolando, para mim, obra de 200 metros é obra, né? Tem um tapume, tem um punhado de areia, já é obra. Você não tem a dúvida disso. Não, mas nós estamos realmente hoje preparados aí com toda a equipe a nível Brasil para atender esses aplicadores com todos os portes de obra, né? A gente fez até um case um tempo atrás aí, deixando bem claro isso, né? Que realmente não é só edifícios de 50 andares, 40 andares, mas também casas de médio e alto padrão. A gente está à disposição para atender com fornecimento, venda direta ou em parceria com alguns distribuidores próximos da região e realmente com indicações também de aplicadores, né? Que são especialistas aí, pronto para atender em parceria com a Vedacity Pro, com o uso do núcleo de engenharia. Então a gente hoje está preparado para estar atendendo em qualquer canto do Brasil, tá? Eu hoje sou o gestor da Regional São Paulo, nós somos em 4, tem mais 3. Um abraço para o Marcos da Neno, para o Anderson do Centro-Rio, um abraço também para o Gilberto do Sul. Então somos em 4 gestores, cada um com sua equipe, para atender em qualquer canto do Brasil. Estamos prontos hoje, aptos, para realmente atender esse pessoal aí de médio e alto padrão também de casas. Ô Fernando, Muito e como bom. que as pessoas entram em contato com vocês? Nós temos nossas redes sociais, pelo Instagram Vedacity Pro, ou pelo nosso site www.vedacity.com.br, e lá você encontra os nossos contatos comerciais.
Tá, então se eu sou um aplicador, preciso falar com vocês, seja para comprar material, para fornecer numa obra que eu estou fazendo, eu posso entrar pelo Instagram. Pode entrar pelo Instagram, deixar o recado. Nós temos uma equipe que fica responsiva por nossas redes sociais, que ela vai passar o direcionamento do contato, que a gente entre em contato com o cliente. Legal. O celular do cachorrão não pode deixar aqui no ar, então. Aqui tem compromissos aí com as mulheradas. Fiquem à vontade. Fiquem a qualquer momento. Estou para negócios. 999. Estou para negócio. Não, mas se você entrar no site lá da Vedacity, vai estar lá o meu nome, tá? É isso Vai aí, estar lá meu encontra. telefone, meu nome e meu e-mail. Então, Sério? pode ligar para mim à Facilmente você encontra, vontade, o dia gente. inteiro. E aí eu direciono para realmente o nosso consultor mais próximo, né? Se for em outras regionais, também direciono para o norte, nordeste e sul, e a gente faz o atendimento. E se alguém se encantar com vocês, achar vocês muito bonitos, assim, pode entrar em contato também? Não pode. Então, Não vai. não pode. Não pode? Não pode. É. Complicado. Tudo tem o seu tempo, né? É complicado. É isso, já foi. Já foi, né? Comprometendo o rapaz? Tá certo. Bom, o Amadeu, como é que eu encontro você nas redes sociais para poder entender mais do seu trabalho? O Instagram, né? O Sim Impermeabilização. O e-mail é... Abra a roupa aí pra gente ver o sim aí com aqui, ó, mostra pra câmera aqui, ó. Bruno, Sim, com 2 is lá. Nós estamos aqui. E o e-mail é contato@impermeabilize5.com.br. Sim, impermeabilize.com.br. É. Legal, bom demais. Eu vou deixar aqui como uma última recomendação que você pode passar para todos aqueles que estão ouvindo, que admiram o seu trabalho, esse capricho que vocês pregam, né, sobre a importância na impermeabilização. O que você deixaria aí de conselho para essa turma toda? Eu faço analogia, a impermeabilização, faço muito com o sertanejo. O sertanejo, há uns 20 anos atrás, ele não tinha valor. Só quem era regional que gostava do sertanejo. Hoje o sertanejo é uma febre. Por quê? Porque alguns ousaram fazer diferente. Eu vejo uma geração aí, uma nova geração, inclusive a Priscila é uma parceira minha, trabalhou comigo, a gente está sempre junto. Essa geração está fazendo a diferença porque a gente pensa dessa maneira, fazer diferente. Tem muita coisa que foi feito boa, mas tem muita coisa para ser melhorada. A gente está brigando para isso. E a gente veio para ficar. E a gente é sério e está trazendo tecnologia. Entendeu? Outro dia eu vi foi até o Reginaldo, acho que não, certeza. O Reginaldo passou o podcast da Virgínia, uma profissional de primeira grandeza, e ela falou do Holiday Detector. Eu também tenho Holiday Detector, porque eu faço a primeira checagem. Isso é respeito ao cliente, porque eu não posso pegar a água, um recurso escasso, né, limitado, e ficar fazendo o teste. Eu tenho certeza que vai vazar, mas não sou eu que colo a manta. Não sou eu que faço o PU, não sou eu que faço a argamassa polimérica. Desvio acontece, falha acontece. Então, a gente investiu um pouco em tecnologia, né? Essa questão do usar o aparelho, fazer ensaio de arrancamento, isso é válido. Então, essa geração, eu acho que tá com esse... Porque a gente tem que fazer melhor do que os maiores. Porque senão a gente não vai ser grande nunca. Então, eu faço essa analogia com o sertanejo. Essa inovação que a gente está trazendo vai fazer o mercado ter um ganho em qualidade. Aproveitando que ele falou do sertanejo, canta uma modinha viola pra nós, rapidinho, só. De novo? Só um trechinho, só, vai. Ele gostou, né? Ele quer fazer dupla comigo, porque nós dois hoje estamos... Só um trechinho, eu vou tocar aqui, vai. Eu tô com ele já, os dois tá de jaqueta de cor. Evidências, vai, você sabe? Eu não sei essa, vai. Eu não lembro também, o Fernando sabe, puxa, Não pronto. conheço. Vai, Fernando. Vai, só um pedacinho, só pra gente colocar no Reels, vai. Hoje essa loucura, dizer que não te quero. E aí, por aí vai. Vai dar Reels isso aí. Vai dar Reels. Vou colocar, o editor vai colocar um chapéuzão, estilo do Valdomiro na sua cabeça ainda. Você se prepara, viu? Que esse você não vai fugir. Legal demais. Bom, foi muito bacana o papo. Obrigado pelos cases de obra. Volta aqui pra gente falar só de piscina. Perfeito. Aproveitar a sua experiência aí. O pessoal da Vedacity te traz aqui. Obrigado, Fernando. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Amadeu. Para quem quer ouvir mais podcasts do Professor das Obras,
nas nossas redes sociais, Instagram, @Professor das Obras, lá no YouTube, Professor das Obras Podcast, tem muitos outros episódios, não só de impermeabilização, falamos de outros assuntos também, mas de impermeabilização com a parceria com a Vedacity Pro, essa grande empresa ilustríssima, tem vários outros episódios com especialistas. A gente só traz pessoas boas aqui. Você não vai clicar num episódio e vai falar assim, pô, é ruim, o cara não é bom. Isso não vai acontecer, eu te garanto. Tá? E se você gosta de ouvir, assim como eu, prefere escutar o som da música que o Reginaldo acabou de cantar aqui, né? Tem lá no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e no Spotify, que é o mais conhecido da galera, com tratamento de áudio, que o nosso editor é caprichoso e ele faz com muito carinho para vocês também. Para encerrar esse podcast, então, Reginaldo cantando e... Aê! Um grande abraço e tchau!